Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trazer uma atualização bacana que ainda não está nem editada lá no Supremo Tribunal Federal, que é em relação à nova súmula do Supremo que determina regime aberto para tráfico privilegiado. Importante vocês estarem acompanhando aqui, porque isso é uma questão de atualização jurisprudencial, e como um dos focos, dos enfoques aqui do nosso canal é deixar todos vocês, advogadas, criminalistas, atualizadas, por isso que nós estamos trazendo aqui de maneira bem rápida e objetiva, trazendo os pontos aqui que são trabalhados e que estão aí, portanto, editados na nova súmula trazida pelo Supremo, correspondente ao tráfico privilegiado. Como é que foi a questão aí? Como é que foi o trabalho nesse primeiro momento? Foi uma sugestão do ministro Dias Toffoli no sentido de trazer uma questão em virtude de situações que estavam acontecendo. E aí o ministro Dias Toffoli vem e traz a seguinte proposição: vamos trabalhar aí, portanto, a questão de uma nova súmula dentro disso. E aí começou-se com essa análise e ele sugere o seguinte texto, abre aspas: é obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes elementos negativos na primeira etapa da dosimetria, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal, quando nós trabalhamos ali a pena base, pena intermediária e pena definitiva dentro do sistema trifásico dosimetria da pena, como todos vocês sabem. E aí ele vem e sugere isso. E por que ele fala isso? A base, a fundamentação trazida pelo ministro Dias Toffoli é porque o Supremo, olha aí, para ficar bem didático, tem consistentemente concedido inúmeros habeas corpus para estabelecer o regime aberto e substituir a pena de prisão por penas restritivas de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes elementos negativos na primeira etapa da dosimetria da pena, lá no artigo 59, como ele traz na sugestão correspondente à ideia aí da súmula, está escrito ali. E aí o ministro Gilmar Mendes, concordando com a ideia trazida pelo ministro Dias Toffoli, ainda enfatiza e diz o seguinte: olha, é muito interessante e premente a inserção desta súmula, porque volta e meia os tribunais espalhados aí pelos estados deixam de lado a questão da hediondez e preferem trabalhar a ideia do tráfico inicialmente no regime fechado, e não é assim. Por isso que a ideia da súmula trazida pelo ministro Dias Toffoli é extremamente importante. Isso, guardadas as devidas proporções, parafraseando um pouquinho o ministro Gilmar Mendes, é a ideia que ele trabalha. E nesse sentido, o ministro Gilmar ainda fala assim, portanto, esse aqui é o ministro Gilmar Mendes, a proposta de súmula vinculante apresentada está em conformidade com precedentes estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, incluindo súmulas e teses de repercussão geral. No entanto, diante da inexplicável recusa por parte de alguns juízes em considerar tais precedentes, sua aprovação torna-se extremamente relevante, fecha aspas, fala do ministro Gilmar Mendes. E foi exatamente corroborando, aquilo que eu estava explicando no momento anterior. Só que, como vocês sabem, Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, há, portanto, uma divergência considerável, e essa divergência, como eu sempre falo, é muito salutar, muito importante. Quando eu estou ministrando aula, por exemplo, na academia, no mestrado, no doutorado, eu sempre falo isso para os meus alunos, e se você é meu aluno lá do mestrado e doutorado, você vai dizer, ele sempre fala isso mesmo. Eu sempre falo que a divergência ela é sempre salutar, claro, sendo trazido os fundamentos, respeitando as construções adversas e contrárias, mas para aquecer a academia, para aquecer as nossas construções, para aquecer o direito propriamente dito, faz-se necessário essa ideia aí de divergência. E aí, no caso aqui em específico, o ministro Edson Fachin, ele
diverge parcialmente, né? Claro que ele concordou, mas ele diverge e propõe uma adição. Nesse sentido, o ministro Fachin, ele diverge baseando-se olha aí como é que está bem didático, na ausência do fator da reincidência na proposta, o que levaria à não obrigatoriedade do regime aberto. Então a adição dele é interessante. Então o ministro Edson Fachin ainda vem e diz que, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, o regime aberto seria determinado apenas quando o réu não fosse reincidente e a pena privativa de liberdade fosse inferior a 4 anos. Assim, no caso da substituição da pena, o impedimento para a concessão desse benefício seria mais restrito, aplicando-se apenas em casos de reincidência específica. Por isso a adição, por isso a inteligência aí do ministro Edson Fachin, que por sua vez trouxe aí como consequência voto aí vencedor, e a súmula acaba ficando nessa vertente aí, abre aspas. É obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes elementos negativos na primeira etapa da dosimetria, observando os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Vale lembrar que, à época, o ministro Marco Aurélio ele foi contrário à edição do enunciado, dizendo que a criação de um enunciado com efeito vinculante, de acordo lá com o artigo 103A da Constituição, acaba pressupondo uma controvérsia constitucional e, nesse caso, trazendo alguns prejuízos. Ministro Marco Aurélio, saudoso ministro Marco Aurélio, era sempre voto divergente e o pessoal sempre brincava dizendo que ele era o voto do contra. E como isso é importante, né? Eu acabei de dizer que ser o voto do contra. Então, isso aquece um pouco aí as questões. Esse então foi o entendimento aí pautado na questão do tráfico privilegiado. Fique ligado, fica ligada, porque isso tudo ainda vai ser editado, ainda não foi editado ali no Supremo Tribunal Federal, mas já está decidido, portanto. E aqui no nosso canal você segue sempre atualizado, lá no Instituto de Direito Penal Brasileiro você também segue sempre atualizado. Acompanhe lá os nossos blogs, os podcasts e fique ligado aqui conosco, porque você estará sempre atualizado e como isso é importantíssimo para a nossa prática penal, sobretudo se você é nichado aí na sua advocacia e atua dentro aí da perspectiva do tráfico de drogas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, beijo muito grande, nunca se esqueça. Avante, sempre.